Hoje nós vamos de Minhas Melhores Partidas de Xadrez, de Bob Fischer. Olá, seja bem-vindo, esse é o canal Flip Xadrez e hoje vamos para mais uma partida do livro do Bob Fischer, Minhas Melhores Partidas de Xadrez. Essa aqui é a 48ª partida do livro e, na minha opinião, a melhor partida do livro. Essa partida aqui é memorável e a gente vai ver mais à frente porque, tá bom, pessoal? Bom, ele joga contra Robert Byrne, tá? Um grande mestre fortíssimo. Essa partida ocorreu em 1963 durante o torneio americano, né, o nacional americano. E bom, aproveita que você já está aí, se inscreve no canal se não for inscrito, dá o joinha que é muito importante e ativa o sininho, tá, para não perder nenhuma notificação. E sem mais delongas, bora pro tabuleiro. Bom, pessoal, aqui o Fischer está jogando de pretas e o Robert Byrne está jogando de brancas, tá? E o Byrne abre com D4, peão dama, cavalo F6, C4, G6, o Fischer aqui vai para uma Índia do rei, a tão jogada Índia do rei dele, G3, C6, bispo G2, D5, C toma D5, C toma D5, cavalo C3, bispo G7, aqui estamos no nosso último lance de livro, último lance teórico, seguindo E3, roque, então o Fischer coloca o rei dele em segurança, cavalo de G2, cavalo C6, roque, B6, B3, bispo A6, bispo A3, torre E8, dama D2, E5. E esse E5 é legal, né? Porque o Fischer ele comenta no livro que ele estava receoso de fazer esse E5, que talvez mais seguro fosse fazer E6, mas que levaria para linhas que provavelmente seriam empatadas, né? E ele não queria empatar, ele queria jogar para ganhar. Então por isso que ele fez aqui o lance E5, né, que de certa forma enfraquece aqui o peão dama, ele vai ter que jogar com o peão dama isolado, mas ele, né, arriscou aqui porque ele disse que tamanha atividade das peças menores dele, ele não viu nenhum problema, porque ele não achava que as brancas conseguiriam aqui explorar essa fraqueza, tá bom? Então seguindo, D toma E5, cavalo toma E5, e aqui a gente tem um tático, né, bem legal. Não dá para as brancas tomarem agora esse peão, tá bom? Porque se cavalo toma D5 aqui, cavalo toma D5 e a gente tem duas variantes, tá? A dama pode tomar ou o bispo pode tomar. Se dama toma aqui, né, a gente poderia seguir com bispo toma E2, então o cavalo está caindo. Depois de dama toma 8, dama toma 8, bispo toma 8, torre toma 8. E aqui vai ficar mal para as brancas, tá? Por quê? A torre está atacada, tem cavalo vindo aqui dando cheque, né? Cavalo F3 com cheque. Uma possível continuação seria torre de A D1, cavalo F3 cheque, rei G2, bispo toma D1, torre toma D1. E aqui a gente teria uma peça menor a mais de vantagem. Então, vitória para as pretas, tá? Que bem melhor para as pretas, já pode abandonar. Voltando na posição agora para a gente ver a variante com bispo. Se aqui bispo toma, é um pouquinho até mais fácil de ver, né? São poucos lances. Daria para seguir com cavalo F3 cheque. Depois que bispo volta capturando o cavalo, né? Bispo toma F3, dama toma D2 e cai a dama inteira, né? Também uma posição aqui perdedora para as brancas, tá? Então por isso que não dá para capturar aquele peão agora, tá? Que foi o que o Fischer comentou. Vamos voltar lá na posição. Então depois de cavalo toma E5, aqui o Byrne ele segue com torre de FD1, né, dando apoio para a dama. O Fischer segue com cavalo D3, tá bom? E depois de dama C2, né, saindo aqui da frente desse cavalo, né, é perigoso. O Donald Byrne ele deixou, né, uma anotação dessa partida aqui que eu faço questão de ler para vocês, pessoal. Muito interessante, porque naquela época, em 1963, essa linha aqui era considerada perdedora para as pretas, tá? O pessoal não gostava de jogar isso aqui porque achava que era uma linha ruim, péssima para as pretas. Isso aqui não levava a lugar nenhum, era uma posição perdedora, tá bom? E eu vou ler aqui para vocês o comentário do Byrne. Abre aspas, né? Enquanto eu tentava descobrir por que Fischer escolhera
tal linha de jogo, porque era claramente ruinosa, ou seja, perdedora para as pretas, subitamente surgiu o lance, vou mencionar esse lance mais à frente, e esse lance estonteante foi para mim um verdadeiro choque. A combinação final de tal profundidade que até o momento em que abandonei, sim, ele abandonou. Os grandes mestres que comentavam a partida para os espectadores em sala separada, naquela época, né, o pessoal não tinha internet, então eles faziam os lances, outras pessoas replicavam o lance em outras salas, acreditavam que eu tinha o jogo ganho, ou seja, né, tamanha era a vantagem dessa linha até então, que o Burn achou que estava ganho, né? Todos acharam que ele estava ganho, mas não foi o que aconteceu. Por quê? O Burn esperava que o Fischer fizesse o lance cavalo E5, tá? Mas não foi o que ele jogou, tá bom? Ele foi aqui pro lance, pessoal, cavalo toma F2, e esse lance ele é brilhante. Por quê? Esse lance ataca a torre e força o rei capturar esse cavalo aqui, não tem como recusar esse cavalo. Aí você fala, pô, mas não tá muito claro para mim, ele só entregou o cavalo. Calma que tem a continuação, pessoal. E qual é a continuação? Depois de rei toma F2, vem cavalo G4 cheque. O rei é forçado aí para G1. Depois de E1 vem cavalo toma E3 com um duplo na dama e na torre. E aí, é claro, o Bird fez dama D2, né? Atacou o cavalo e tudo bem, vai trocar ali 2 cavalos por uma torre, jogo que segue. Mas você acha que o Fischer tomou a torre? Pasmem. Para mim, o lance mais bonito da partida. O Fischer fez cavalo toma G2. E apesar do computador não dar como lance brilhante, para mim foi brilhante esse lance. Por quê? Pessoal, aqui não tem jeito. Vai ser obrigado a fazer rei toma G2, tá? E agora sim é que vem a sequência devastadora do Fischer, com depois de D4 atacando o cavalo, cavalo toma D4, bispo B7 cheque, e depois de rei F1, o Fischer faz dama D7 e o Burn abandonou a partida, pessoal. Uma partida tida como ganha para as brancas, né? Que não existia até então linha vencedora para as pretas. O Fischer encontrou uma linha vencedora e venceu o Burn. Então, não só o Burn ficou em choque, né, com o lance dele, né, mas toda a comunidade xadrística, depois ao avaliar essa posição aqui, essa partida, viu que aquele lance cavalo toma F2 foi assim, coisa de outro mundo. E o Fischer mostrou, né, o jovem adulto Fischer com 20 anos de idade, mostrou aqui veio, que ele não era só um jogador exímio, ele realmente era um gênio, que algum tempo depois viria a figurar uma das maiores disputas do Mundial de toda a história. O Kirby, né, diretor ali, eu vou até ler aqui porque o nome é complicado, diretor da South African Chess Quarterly, escreveu um artigo sobre essa partida que descreveu bem quem era Robert James Fischer. E eu vou ler esse artigo para vocês também, pessoal, porque tá no livro, tá? Então, com licença aqui que eu vou pegar o livro de novo. Ele escreveu, abre aspas, a partida com Burn foi algo de fabuloso e nada me vem à mente que se compare. Após o 11º lance das brancas, eu lhes atribuí uma posição ligeiramente superior ou, no mínimo, completamente estável. Transformar tal situação em posição de mate com mais 11 lances é mais feitiçaria do que xadrez. Honestamente, não consigo ver o jogador que consiga atualmente deter Bob. Então, como dito, né, toda a comunidade xadrística ficou perplexa, né, com a genialidade do Fischer, e isso aqui rendeu muito estudo depois. E hoje, com a ajuda de engines, computadores, a gente vê que realmente a partida do Fischer foi de outro mundo, né? Vamos dar uma olhada no relatório do chess.com para a gente entender o que aconteceu e ver a precisão monstra do Fischer. Pessoal, olha a precisão do Fischer. Do Burn, 86.1 e a do Fischer 97.6, pessoal. Fischer jogando praticamente igual uma engine, um computador, né?
E a gente tem um lance brilhante dele, que foi cavalo toma em F2. E aqui a gente pode ver no gráfico que o Burn cometeu dois erros, né? Esse primeiro aqui, onde deixou o Fischer com um pouco de vantagem, 4-2 pontos, quase 2 pontos, perdão. E o último que foi derrador. Aí depois desse daí, acabou a partida, né? E eu queria pontuar esses dois lances com vocês, porque ele é o cerne de toda a partida, tá bom? Vamos lá pro tabuleiro pra gente ver esses dois lances. Bom, pessoal, a gente tá indo pro 14º lance, tá? Então o Burn ele fez torre de F D1, tá bom? E aí o Fischer fez o lance cavalo D3. E, não, claro, o Burn ele fez dama C2. E qual é o problema aqui? O problema é que até então ninguém tinha considerado o lance aqui cavalo toma em F2, que é o lance brilhante. Por quê? Porque é o único lance que deixa as pretas com vantagem esmagadora, tá? Apesar da leitura aqui do computador já dizer que depois de dama C2 tá perdido, é considerando esse lance, tá? Se, por exemplo, aqui o Fischer tivesse feito outro lance, como voltado aqui o cavalo para E5, aí sim a vitória seria esmagadora das brancas, perdão. E esse era a continuação que o pessoal esperava, né? Esperava que ele voltasse o cavalo para E5. E não foi o que ele considerou no estudo dele, né? Ele veio com esse lance brilhante de cavalo toma em F2, que é uma linha esmagadoramente vencedora para as pretas, como a gente viu. Então o problema, pessoal, é sempre a questão do cavalo tomando aqui em F2, tá? Esse é o X da questão, porque depois entra o cavalo aqui em G4, dando cheque no rei que está em F2, enfim. Então a casa de F2 é uma casa crítica nessa posição, que ela tinha que ser defendida com unhas e dentes. Então o primeiro erro do Burn aqui foi ter feito o lance torre de F D1, tá? Ele não podia desguarnecer a casa de F2. Aqui nessa posição, ao invés de torre de F D1, ele deveria ter feito torre de A D1, que aí ele não desguarnece aqui a casa de F2, tá bom? E aí não funciona mais, né? Porque se o Fischer fizer cavalo D3, torre C2, se cavalo tentar tomar em F2, torre toma, né? Torre toma F2, acabou, não tem mais ataque, não tem mais linha vencedora, tá? Poxa, Felipe, legal, esse foi o primeiro erro? Foi. Pô, então ainda dava para ter corrido atrás? Dava. Vamos voltar lá, que agora é indo pro 15º lance, tá? Depois de cavalo D3, o Burn ele fez o lance dama C2, novamente ignorando a ameaça do cavalo tomando aqui em F2. Tudo bem, pegou a torre de F, botou em D1, desguarneceu a casa de F2, mas ainda tinha recurso. Qual era o recurso? Voltando aqui o lance, ao invés de fazer dama C2, tinha que fazer cavalo F4, tá? Porque agora a dama vigia a casa de F2, tá bom? Então se cavalo toma F2, dama toma F2 e acabou. Também não tem mais ataque aqui contra o rei, tá? Mesmo tendo tirado a torre aqui da coluna F, tá bom? Mas, enfim, é aquilo que eu disse. Ninguém, outros jogadores outros grandes mestres já tinham estudado essa linha. Ninguém considerou esse lance, tá? E o Fischer veio e mostrou que tinha sim vitória nessa linha. E a vitória era com lance de cavalo toma em F2. Genial, né, pessoal? É maravilhoso. Bom, para quem ficou curioso, eu não mostrei, né, por que o Burn abandonou. Eu vou mostrar aqui rapidinho, tá, a linha vencedora do porquê o Burn abandonou, né, depois do lance lá de dama do Fischer. Bom, pessoal, vou mostrar rapidinho, tá? Depois de dama D7, o Burn abandonou. Mas por que abandonou? Abandonou, pessoal, porque depois de um cavalo de DB5, né, tentando trocar as damas aqui desesperadamente, porque agora vai vir dama aqui em H3, o bispo tá cortando o rei, a torre tá cortando o rei também, então aqui linhas de mate, né, a ver, aí fica a gosto do freguês, né? O Fischer seguiria com dama H3 cheque, depois de rei G1, não tem outra, bispo H3 atacando a dama, e aqui tem que entregar a dama para não perder, tá? Se não entregar a dama, vai tomar mate. E se entregar a dama também, vitória para as pretas, né? Então, se o Burn não entregasse a dama, que ele fizesse, por exemplo, dama F2, para tentar segurar aqui a entrada do bispo, simplesmente bispo E3 do mesmo jeito, tá? Depois de dama toma E3, então abandonou aqui a segunda horizontal, dama G2 mate, tá?
Então não tem jeito. Se não fizer esse lance, falar, pô, Felipe, e se esconder a dama aqui, fizer um dama aqui em C2, pessoal, vai vir bispo aqui em E3 check do mesmo jeito, vai ter que cobrir com dama aqui em F2 forçado, e aí o bispo não precisa tomar, segue a mesma linha de novo, um dama aqui em G2 mate, tá? Então não tem pra onde correr, linhas de mate aqui a verde como você quiser, tá bom? Fica a gosto aí, como eu disse, do freguês, e a ver mate de qualquer forma, então por isso que o Burn abandonou, tá bom? Bom, pessoal, o vídeo de hoje foi esse, né? Essa partida maravilhosa, na minha opinião, a melhor do livro, né? Ainda tem outras pra gente avaliar, mas essa daqui, de todas as partidas que eu avaliei do livro que eu li, é assim, é coisa de outro mundo, né? É um jogador que vai contra todo mundo, que diz, olha, essa posição não é boa, é perdida. E ele fala, não, tem vitória, e a vitória tá aqui, eu sei onde tá. É realmente, chega a ser assustador, né? E esse era o Bob Fischer, tá bom, pessoal? Bom, eu espero que vocês tenham gostado da partida. Desejo a todos vocês bastante rating, uma ótima semana e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!